Olá a todos, sou o Jorge Rocha e estou aqui com o António Daniel Costa, que somos coautores do projeto Ativamente da Porto Editora para os novos manuais do ensino da psicologia no profissional. Somos membros de uma equipa mais ampla, que inclui também o Nuno Fadigas, o Nuno Freixo e o Ricardo Sousa. Estes três últimos, além de serem coautores deste projeto, são também autores do projeto Identidade, que está a ser preparado para a Psicologia B do 12º ano. Estamos aqui para vos propor uma curta formação a que chamamos Aprender no Estilo Certo. Ela é uma formação inserida no projeto Ativamente, então. E porquê é que nós chamamos ao projeto Ativamente? Porque, justamente, tendo a ver com esta necessidade de encontrar o estilo certo para a aprendizagem, nós devemos ter sempre muito a preocupação de nos orientarmos para o público para que estamos a trabalhar. E é diferente trabalhar para o público do ensino profissional a trabalhar para o público do ensino regular no 12º ano. Primeiro, o profissional, estamos aqui a falar de 10º ano, portanto há desde logo essa questão etária, e por outro lado há as competências típicas ou mais habituais, digamos assim, dos alunos que escolhem os percursos profissionais. Não de todo se deve ver aqui qualquer forma de hierarquização, aliás, toda esta formação tem esta premissa. O que interessa é reconhecer os estilos de cada um e respeitar esses estilos de cada um nas atividades escolares que nós preparamos para eles, para desenvolver o melhor possível o potencial de todos. Ativamente, porquê? Primeiro, porque estamos a falar de mente e interessa que tenhamos mentes ativas e interessa, sobretudo, convocar os nossos alunos para a atividade mental. E, nesse sentido, o projeto está muito focado em atividades para que os alunos se sintam mais confortáveis com a disciplina do que se fossem propostas mais de natureza mais teórica. Dito isto, aprender no estilo certo, estamos a falar de aprendizagem e a aprendizagem é um dos módulos, o quarto módulo das aprendizagens essenciais do 10º ano de Psicologia para o ensino profissional. Esse quarto módulo tem, digamos assim, essencialmente duas partes. Uma segunda parte que se relaciona com aprender a aprender. E isso é uma nova linha, digamos assim, da psicologia da aprendizagem, que nós vamos referir na parte e aprofundar na parte final desta apresentação. E nós quisemos focar-nos nisso por uma razão muito simples. Estamos a falar de psicólogos que não têm trabalho publicado em Portugal e muitas vezes os nossos colegas nos vão falando de que têm dificuldade em encontrar materiais para preparar as suas aulas nessas matérias. Então espero que nós consigamos dar uma ajuda com esta formação para ultrapassar essa dificuldade. Dito isto, importa, para estabelecer algumas bases da nossa formação, ter presente que falar de aprendizagem é algo de enorme responsabilidade. Nós temos aqui a ilustrar o slide o menino selvagem, o Victor, que, como saberemos, porque foi divulgado o caso verídico dele através do filme com o mesmo nome, e é muito trabalhado em psicologia e também em filosofia. Este menino foi encontrado perdido na floresta e foi feito um esforço para o introduzir, digamos assim, na civilização através da educação, através do Dr. Ittar. Há uma passagem final do filme que eu acho muito significativa e que queria deixar aqui, que o Dr. Ittar diz ao Vítor: diz isto depois de passar por um longo período de esforço, às vezes frustração, na tentativa de educar o menino.
Em todo caso, com muitos insucessos, teve alguns sucessos e ele acaba a dizer: tu ainda não és um homem, mas já não és um selvagem. Isso remete-nos para a importância da aprendizagem na formação da humanidade. A aprendizagem é absolutamente decisiva. Mas devemos ter presente que, sendo tão importante, pode ser bem ou mal utilizada consoante os valores que lhe estão na base. Portanto, o ensino e a aprendizagem têm que sempre ser baseados numa reflexão de natureza axiológica, quais os valores adequados para a aprendizagem. Chamava muito brevemente só a atenção para essa imagem que ilustra o slide que está no canto inferior direito, das grandes manifestações de Paris na sequência dos ataques ao Charlie Hebdo. Nessa altura todos éramos Charlie, se lembram, e porque todos no Ocidente éramos Charlie, isso devia-se ao facto de todos termos uma consciência informada pelo valor da liberdade, pelo valor da igualdade. Perdão. Isto é bem diferente daquilo que acontecia com os perpetradores do ataque. No entanto, não podemos pensar que eles são selvagens sem educação. Não, pelo contrário, eles têm muita aprendizagem, têm uma aprendizagem muito orientada por valores completamente diferentes dos valores, por exemplo, dos direitos humanos, que são referências da civilização ocidental. Então é possível aprender, digamos assim, para o bem, se me permitem aqui o risco da linguagem, e aprender para o mal. Podíamos também comparar Hitler e Aristides Sousa Mendes, os dois com muita aprendizagem, mas com aprendizagens de natureza muito diferente. Dito isto, avançamos então, focando brevemente o conceito de aprendizagem. Para nós que trabalhamos na área com a psicologia, será qualquer coisa já bastante, digamos assim, familiar, mas importa sempre tê-lo presente para nos entendermos. Então, quando falamos de aprendizagem, estamos a falar de um processo cognitivo que pode ser de natureza teórica ou prática e, através dele, nós adquirimos conhecimento e adquirimos novos comportamentos ou transformamos os comportamentos que temos. Deve ser um processo que traz alterações relativamente duradouras e estáveis, através sempre da experiência, seja pelo estudo nas aprendizagens mais teóricas, seja pelo treino nas aprendizagens mais práticas, e a aprendizagem produz sempre uma transformação das nossas competências e dos nossos conhecimentos. Temos essas duas imagens a ilustrar estes dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem mais prática, através desse fotograma do filme Karate Kid, com a aquisição de novos gestos, novos comportamentos, e depois uma situação normal de sala de aula com aprendizagens provavelmente mais teóricas. Tendo dito isto, importa percebermos que então nós podemos aprender mal. Podemos aprender valores errados e podemos aprender ideias erradas. E se aprendemos mal, o melhor é refletir, é ter espírito crítico. E nós que somos da área da filosofia sabemos bem da importância do espírito crítico. Então eu invoco aqui algumas referências filosóficas só para mostrar que esta necessidade de, para além de aprender, também desaprender, é qualquer coisa muito marcante da cultura ocidental, mas como veremos, não só ocidental, também oriental. Nós na cultura ocidental temos esta enorme referência que para os filósofos é, para muitos, o grande baluarte da filosofia, e que o Sócrates dizia aquela frase que lhe é atribuída, muito conhecida: só sei que nada sei, não é? Ora, ele não estava a querer dizer que a sua mente era um vazio, que não tinha lá aprendizagem ou que não tinha lá ideias. O que ele estava a querer dizer era que aquilo que tinha a ocupar a sua mente eram opiniões, frequentemente opiniões falsas, e que é preciso desaprender essas opiniões falsas. Isto é uma ideia muito socrático-platónica. É pior, como diria o Platão, é pior saber de forma errada do que não saber nada. E então, quando sabemos de forma errada, é muito importante desaprender esses erros de aprendizagem
aprendizagem que temos. E depois temos também, e aqui a tal curiosidade, se Sócrates é uma referência da civilização ocidental, Confúcio é uma referência da civilização oriental, mais em concreto chinesa, e o Confúcio também, não longe deste tempo de Sócrates, não muito distante, mas antes de Sócrates, curiosamente, diz que a pior das falhas está em não corrigir as próprias falhas. E depois deixo só aqui também esta a referência ao Descartes, que todos nós sabemos, que propôs o método da dúvida e a necessidade de uma dúvida radical, uma dúvida universal, para pormos tudo em causa antes de aceitarmos as ideias que não podem ser postas em causa e só, portanto, admitirmos essas. Portanto, é muito importante desaprender os nossos erros. Este é o ponto, portanto, por falar em desaprender o que aprendemos erradamente, para falarmos de vieses na aprendizagem e, para isso, dou a palavra ao meu colega Daniel Costa, e já nos reencontramos. Olá a todos. Depois do Jorge ter introduzido a questão da aprendizagem, eu vou fazer o caminho inverso, que vou falar da desaprendizagem. Ou como é que nós habitualmente erramos, e o ser humano erra bastante. Não foi por acaso que eu coloquei aqui a imagem icónica da Bíblia com Adão e Eva, porque isso representa precisamente o primeiro erro humano. Adão, na ânsia de agradar a Eva e de aceitar a sua ofrenda, não pensou muito bem e então precipitou-se tomando uma decisão automática. Será que isso foi bom? Bom, pelo menos expulsou do paraíso. E isso teve um reflexo positivo, que foi o facto do homem encontrar a sua verdadeira natureza. E a sua verdadeira natureza é ter uma predisposição para errar, que por vezes não tem consciência. É isto que nós vamos fazer a seguir, com a apresentação de alguns vieses, alguns desvios, que habitualmente levam a que as pessoas interpretem de forma pouco conveniente certo tipo de mensagens. Esta frase de Bertrand Russell mostra precisamente que a racionalidade é uma qualidade humana que por vezes está ausente. Aliás, nos últimos anos, sempre houve uma tentativa de delegar para segundo plano a importância da racionalidade. Mas, tal como o Jorge disse inicialmente, a racionalidade é um aspecto importante que, infelizmente, pode dar consequências negativas, mas também pode dar consequências muito positivas. Se, obviamente, aliarmos a racionalidade a uma emoção positiva, é conveniente dizermos que o conhecimento, a capacidade de conhecer é extremamente favorecida. Daniel Kahneman, no seu livro Pensar Depressa e Devagar, apresenta precisamente dois níveis que explicam muito da forma como nós habitualmente conhecemos. Um primeiro nível, que nós identificamos facilmente com Adão, caracteriza-se por ser uma operação automática e rápida sobre aquilo que lhe surge. É muito instruída pela intuição e pela impulsão. Obviamente que Adão, no desenvolvimento filogenético, surgiu numa época primeva e, por isso, o impulso e a intuição ocupavam um lugar de destaque. Felizmente que, depois de sair do paraíso, conseguimos desenvolver um pouco mais as nossas capacidades e desenvolvemos a racionalidade que surgiu um pouco mais à frente no desenvolvimento filogenético do ser humano. Então, Daniel Kahneman apresenta precisamente o sistema 1 como estando inerente à nossa condição, que ainda nós hoje utilizamos e, portanto temos muito de Adão, mas também apresenta o sistema 2, que realmente distribui a atenção pelas atividades mentais e esforçadas que a exigem, incluindo os cálculos complexos. É aqui que surge a racionalidade. A racionalidade é, segundo aquele livro do Steven Pinker, precisamente com o mesmo nome, é um conhecimento que se utiliza para alcançar determinado tipo de objetivos, sendo que o conhecimento não é mais que uma crença verdadeira justificada. E por esse motivo nós temos muita dificuldade em utilizar
o sistema 2, precisamente porque a racionalidade, por sua vez, consome imensa energia e exige das pessoas uma maior atenção perante certas situações. Vamos então apresentar aqui vários problemas que vão demonstrar precisamente a diferença existente entre o sistema 1 e o sistema 2. Nesse primeiro problema, um smartphone e uma capa custam 110 euros no total, o telefone custa mais 100 euros do que a capa. Quanto custa a capa? Se vocês fizerem uma reflexão, e é natural que erram, porque aliás estes problemas foram aplicados a alunos da MIT e uma grande percentagem de alunos errou. Portanto, alunos que à partida demonstram ter um desenvolvimento cognitivo e conhecimentos larguíssimos sobre determinado tipo de assuntos que, à partida, exigem racionalidade. Portanto, se nós errarmos, isso é perfeitamente natural. Depois, o segundo problema, 8 impressoras precisam de 8 minutos para imprimir 8 brochuras. Quanto tempo será necessário para que 24 impressoras imprimissem 24 brochuras? Obviamente que são na mesma os 8 minutos, apesar das pessoas terem uma tendência a dizer que são os 24 minutos. Depois, temos outro problema, que é a nossa dificuldade em pensar geometricamente. Num campo há uma porção de ervas, todos os dias a porção duplica de tamanho, são precisos 30 dias para que a mancha cubra todo o campo. Quanto tempo foi preciso para que a mancha cobrisse metade do campo? Obviamente que a resposta seria 29 dias. É natural que erram ao fazer estes problemas, como quase toda a gente erra. Então, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que realmente as pessoas habitualmente utilizam mais o sistema 1 em detrimento do sistema 2. Os cérebros concentram-se mais na superficialidade dos problemas e nos aspectos acessórios que surgem no problema. O facto de surgirem no primeiro problema números redondos levam tendencialmente as pessoas a ligarem mais esses números do que propriamente a focar-se no verdadeiro problema. O número de impressoras ser o mesmo que o número de minutos também nos leva a fugir, a tirar o foco da real solução. E, finalmente, dizer que os erros de raciocínio ocorrem mais por falta de atenção do que por inaptidão. Além disso, acrescentemos a debilidade cognitiva, em que não incluímos de forma alguma o geométrico. Nós temos muita dificuldade em pensar geometricamente. Ora, é por esse motivo que atualmente podem surgir problemas na comunicação e podem surgir os famosos populismos. Esta imagem representa aquilo que toda a gente sabe, certamente, que foi o Pizzagate, que a partir de informações erradas as pessoas conseguiram acreditar que em Washington havia uma pizzaria em que traficavam seres humanos, jovens, bebés, e que era uma rede desenvolvida por Hillary Clinton. Aquilo transformou-se numa fake news e este indivíduo, aterrorizado pela situação, foi mesmo à pizzaria com a arma em punho procurar os problemas que, à partida, julgava que existiam lá. Isto é para mostrar que as nossas dificuldades em pensar podem originar certos problemas e que urge nós, como professores, principalmente na disciplina de Psicologia, orientar os alunos para estes níveis de conhecimento e alertá-los para a necessidade de aplicarmos devidamente a nossa racionalidade. Um aspecto importante que é preciso chamar a atenção é, muitas vezes, a confusão que fazemos entre causa e correlação. Geralmente, quando ocorre P, ocorre Q. Geralmente, se P não ocorre Q. Logo, provavelmente, P causa Q. Além do argumento ser inválido, obviamente que nós não podemos simplesmente estabelecer relações de causa e efeito pela simples correlação das variáveis. Eu não posso dizer que o inverno é causa dos suicídios, coitado do inverno, que ele é bem preciso, mas há outras causas que podem levar ao surgimento de suicídios em determinado tipo de época como o inverno. Depois temos o viés da conjunção. Nestas duas hipóteses, obviamente que é mais provável
que o aeroporto esteja encerrado e os aviões estão cancelados, do que dizer que, na hipótese 2, o aeroporto está encerrado por causa do mau tempo e os voos estão cancelados. Porquê? Porque há mais probabilidade do aeroporto estar encerrado e os voos cancelados do que o aeroporto estar encerrado por causa do mau tempo e os voos estão cancelados. Faz-me lembrar aquela probabilidade de nós encontrarmos um número num cubo, numerado de 1 a 6, a probabilidade de encontrarmos um número num cubo é de 1/6, mas se forem 2 cubos é 1/36. Nós julgamos habitualmente que é mais fácil encontrar o mesmo número dos 2 cubos, precisamente porque nós não temos automaticamente o domínio sobre a questão das probabilidades. O viés da confirmação é muito presente, ou está muito presente hoje em dia nas redes sociais e vai ao encontro daquilo que realmente nós desejamos, que é que as pessoas pensem como nós e que aquilo que surge no mundo vá ao encontro daquilo que eu habitualmente penso. E, portanto, é muito importante também chamarmos a atenção da necessidade, e agora aplicando um pouco as ideias de Popper, a necessidade de nós termos de procurar a falsificabilidade das nossas teorias, factos que não confirmem as nossas teorias, ao contrário do que nós habitualmente fazemos, que é procurar factos que confirmem continuamente as nossas teorias. Finalmente, 2 últimos vieses, o efeito Dunning-Kruger. Aqui o Ricardo Araújo Pereira mostra bem que a ignorância dá-nos mais segurança do que o conhecimento. E, portanto, aproveitando aquilo que o Jorge disse, com o recurso a a Sócrates, com Só sei que nada sei, e com Descartes, com a dúvida metódica, é importante mais do que nunca, hoje em dia, aplicarmos esses pressupostos. Finalmente, o viés da negatividade. Se toda a gente considerar que este webinar correu muito bem, mas se houver alguém que diz que correu muito mal, eu vou, obviamente, memorizar a pessoa que disse, que afirmou que correu muito mal e nem vou dormir hoje. Isso é um bom exemplo em como nós memorizamos e damos mais importância aos fatores negativos, que vêm desde Adão, não é? Adão, para se proteger de inúmeros perigos, fixava mais as coisas negativas que as coisas positivas. Portanto, esta questão do sistema 1 e do sistema 2 do Daniel Kahneman é precisamente algo que nos faz refletir e algo que nós, como professores, devemos cultivar e ensinar aos alunos. Nunca se esqueçam daquela experiência dos marshmallows, em que colocaram crianças numa sala com marshmallows à frente, creio que foi o Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, e então descobriram que realmente as crianças que resistiam a comer o marshmallow, esperavam por um momento que se fosse oferecido um outro marshmallow, foram as crianças que tiveram melhores resultados escolares. As crianças que comeram logo o marshmallow foram aquelas crianças que não obtiveram tão bons resultados escolares. Resultado, a racionalidade, o saber que erramos é extremamente importante para que nós possamos aprender. Certamente que é isso que agora o Jorge irá desenvolver com mais pormenor e de forma mais pertinente. Ora, temos então a importância de aprender e a importância de desaprender. E, afinal de contas, aprender o quê? Nós vamos agora centrar-nos na educação escolar. E falar da educação escolar em Portugal hoje implica, ainda que brevemente, falar do Decreto-Lei 54 de 2018. Começamos esta formação a falar de valores e ele indica um valor fundamental da nossa educação, que é o valor da inclusão. A educação escolar tem que ter na inclusão o seu foco e o seu objetivo. E o que é que nos diz, então, mais em concreto, o Decreto-Lei? Que a educação visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. Ora, mas os nossos alunos são alunos muito diferenciados, com competências muito diferentes. E, portanto, daí vem a necessidade das medidas universais e das medidas adicionais e seletivas
para tentar então proporcionar experiências de aprendizagem que sejam inclusivas. Nós temos aí na ilustração do slide, temos essa primeira imagem com esse rapaz muito jovem, mas com um ar muito espevitado e com uma equação matemática atrás e que, enfim, ilustra a ideia de que há jovens que têm competências de natureza lógico-matemática muito fortes e que se sentem muito confortáveis nesse estilo, começarei eu a dizer, estilo de aprendizagem. Mas depois há outros que, não sendo, certamente, não se sentindo tão confortáveis nesse estilo de aprendizagem, têm outras competências, como sejam competências, por exemplo, para a restauração, e nós estamos aqui a pensar em alunos do ensino profissional, e muitos deles orientam-se então para cursos profissionais na área da restauração e bar, e outros na área do desporto, ou seja, não tendo aquelas competências se calhar tão desenvolvidas, não se sentindo tão confortáveis e tão motivados para a aprendizagem dos conceitos lógico-matemáticos, são ótimos, provavelmente mais competentes em outros domínios da aprendizagem. E depois temos também, como fica ilustrado por essa imagem do canto inferior direito, temos também outras crianças e outros jovens que têm necessidades educativas mais profundas e a escola tem necessidade de proporcionar experiências de aprendizagem que os incluam também. Então, para isso, importa atendermos a conclusões de alguns estudos que me parece serem muito relevantes neste contexto. Há um estudo que concluiu que os alunos ouvem apenas 50% do que é dito numa aula. Ora, importa aqui levar em conta que as aulas, digamos assim, no estilo tradicional, eram aulas sobretudo centradas na comunicação verbal. Ora, ficamos a saber que boa parte dessa comunicação não é aproveitada pelos alunos. Claro que nós estamos aqui a falar de dados estatísticos e todos nós temos a experiência de que há alunos que aproveitam se calhar 90% ou 95% da comunicação oral que nós fazemos numa aula, mas depois de certeza que não são esses a maioria, dependendo também aqui dos contextos onde se situam as escolas. E, muito provavelmente, não são esses os alunos que são a maioria nas turmas do ensino profissional. Há um outro estudo também muito interessante que concluiu que os alunos, nos primeiros 10 minutos, retêm 70% do que o professor diz e nos últimos 10 minutos retêm apenas 20% da comunicação do professor. Isto também é relevante para nós termos presente que a informação mais importante, se calhar, devemos dá-la no início da aula, nomeadamente com orientações de estudo para os alunos, que é quando eles retêm mais a informação e não deixar para a parte final da aula. Depois há a considerar a conhecida e, me parece muito interessante, pirâmide da aprendizagem do psiquiatra americano William Glasser. Pegando naquela imagem icónica da pirâmide das necessidades do Maslow, aqui o Glasser constrói a pirâmide da aprendizagem. E o que é que ele faz? Ele divide a pirâmide em duas partes, podem acompanhar no slide. A parte inferior é a parte das atividades mais eficazes do ponto de vista da comunicação e a parte superior da pirâmide é a parte onde as atividades são menos eficazes em termos de aprendizagem. A atividade mais eficaz é aquela em que os alunos se preparam para ensinar os outros. Se calhar nós aqui podemos colocar isso também, essa estratégia e essa atividade em nós próprios. Realmente não aprenderemos em mais nenhuma circunstância tanto como aprendemos quando preparamos as nossas aulas. É uma atividade que tem 95% de eficácia na comunicação. Depois, atividades práticas com 80% de aproveitamento. E depois, conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir.
Aí, ainda que descendo, ainda estamos ao nível do 70% de eficácia. Depois passamos para a parte superior da pirâmide. E na parte superior, ver e ouvir. Associar o ouvido à visão produz ainda 50% de eficácia, mas quando temos atividades apenas focadas no ver, desce para 30%, apenas focadas no ouvir, desce para 20%, e atividades apenas de leitura, 10%. Ora, julgo que esta informação é muito útil para a nossa preparação das aulas e para conseguirmos, então, atividades mais produtivas. Aqui, se calhar, destacava o ler só com 10% de aproveitamento. E, se calhar, não é por acaso que nós normalmente aconselhamos os nossos alunos para não se limitarem a ler, mas para lerem e sublinharem e fazerem círculos nas palavras e tomarem apontamentos, fazerem esquemas, porque aí estão a associar a leitura a atividades já da base da pirâmide e que são muito mais eficazes. Depois, referi só de passagem que adotar uma metodologia, também um outro estudo que concluiu que adotar uma metodologia ativa de ensino aumenta até 90% do índice de aprendizagem. E o que é que nós entendemos por metodologia ativa? Estamos a pensar em aula invertida, estamos a pensar em trabalho de pares, estamos a pensar em trabalhos de projeto. Dito isto, chegamos então ao conceito de estilo de aprendizagem. Os nossos alunos são todos diferentes, cada um tem, no limite, tem o seu estilo. A questão, evidentemente, levanta aqui um problema, que é como é que nós, que temos 20 alunos, 25 alunos, 28 alunos numa sala de aula, conseguimos atender a 28 estilos. Ora, justamente, cientes dessa dificuldade, os psicólogos, vamos ver, conseguiram encontrar categorias de estilos na verdade, 4 categorias de estilos de aprendizagem. Mas comecemos pela definição do que é um estilo de aprendizagem para nos entendermos a partir daqui. Por estilo de aprendizagem devemos entender então a preferência que cada pessoa manifesta em tudo o que se relaciona com a aprendizagem e caracteriza a sua individualidade. Ora, isto tem a ver com coisas tão diferentes como os assuntos, por exemplo, de estudo. Os nossos alunos, todos nós, temos assuntos prediletos e temos assuntos que não nos motivam tanto. E, portanto, isto é uma variável que diferencia os alunos uns dos outros e que permite caracterizar os estilos de aprendizagem. Mas depois há também os métodos e as técnicas de ensino. E há uns alunos que se sentem mais confortáveis com uns métodos e outros com outros. Se calhar uns alunos aproveitam muito bem, por exemplo, o método clássico, o método da aula expositiva. Mas, certamente, outra vez, não é essa a maioria dos nossos alunos. Então, nós precisamos de saber quantos e quais é que se sentem confortáveis com essa metodologia e quais os que se sentirão confortáveis com outras metodologias. Temos também uma outra variável, que é o tempo. Há alunos que são muito rápidos a aprender, têm um pensamento muito rápido e uma capacidade de entendimento muito rápida, e outros mais lenta, mas isso não significa que os mais lentos não tenham boas capacidades de aprender. Às vezes, se calhar, até são menos precipitados e acabam por fazer tão boas aprendizagens como os outros, só que no seu tempo, num tempo diferente. E ainda uma quarta variável, que é os ambientes. Há alunos que se sentem muito confortáveis no ambiente escolar, na turma, na sala de aula, e que aproveitam muito bem a presença dos colegas e a presença do professor para, por exemplo, no caso do professor, para lhe dar orientações, tirar dúvidas. Mas depois há outros que às vezes até também aproveitam a sala de aula, mas não intervindo nas aulas e apreciando o que se passa na sala de aula. E outros preferem outros ambientes, a biblioteca, o sossego da biblioteca, ou o seu escritório, ou o seu quarto em casa para o estudo. Então, chegamos ao psicólogo que inicia digamos assim, uma linha de investigação
na psicologia da aprendizagem contemporânea. Estamos a falar aqui de finais da década de 80 e as ideias a começarem a fazer caminho com mais força na década de 90 e ao longo das 2 décadas que levamos deste século. Estamos a falar de David Kolb. Segundo o David Kolb, nós temos, na nossa aprendizagem, passamos por 4 estádios. Estes 4 estádios lembram-nos alguma coisa, nomeadamente o Piaget. Ele tem a influência de Piaget, tem também a influência da psicologia cognitiva do Gardner. E então passaremos por 4 estádios de aprendizagem. Um que é o estádio da experiência concreta, outro que é o estádio da observação reflexiva, a conceptualização abstrata e a experimentação ativa. Todos nós passamos por estes 4 estádios e, segundo o Kolb, nós passamos por eles num movimento de espiral. Ou seja, ao longo do nosso processo de aprendizagem vamos passando de uns a outros e nunca voltamos propriamente ao mesmo ponto, porque o movimento é então em espiral. Então, como é que isto se liga aos estilos de aprendizagem? Liga-se da seguinte forma, que ainda que todos passem pelos 4 estádios, há uns que se sentem mais confortáveis com um estádio do que com outro. E, portanto, aí começam-se a traçar as diferenças. Há uns que se sentem mais confortáveis no domínio da experiência concreta e outros no domínio da conceptualização abstrata. Portanto, este aqui da conceptualização abstrata, alguém com um pensamento mais lógico ou matemático, assim para nos ligarmos e referirmos às inteligências múltiplas do Gardner. Interessaria agora focar em a infografia que aparece à direita do slide e, portanto, nós aqui temos a representação da proposta do Kolb. Nós temos as setas que dão uma ideia de movimento e, por outro lado, temos 2 eixos que se cruzam na perpendicular, o eixo da percepção e o eixo do processamento. O eixo da percepção põe em confronto um perfil, a sensibilidade, digamos assim, com o pensamento. E o eixo do processamento põe em confronto o fazer com o observar. O que é que acontece? Segundo o Kolb, ainda que outra vez, e repetindo, todos passemos pelos 4, há uns que sentem mais tendência para, entre sentir e pensar, são mais de pensar, digamos assim. E entre fazer e observar, são mais de fazer. E outros, o inverso. E então, conjugadas estas 4 variáveis, nós temos 4 tipos de pessoas que têm 4 estilos de aprendizagem. Temos o estilo divergente, o estilo assimilador, o estilo convergente e o estilo adaptador. O divergente é aquele que prefere sentir e observar. Portanto, não é tanto de pensar e não é tanto de fazer. O assimilador, diferentemente, é mais de pensar e ainda de observar, portanto tem este lado comum com o anterior, mas já não é tanto de sentir, é mais de pensar. O convergente é, por outro lado, mais dado a fazer e a pensar. Aqui o fazer e o pensar lembra-nos sempre o engenheiro, que é aquele estilo que gosta de transformar a realidade, mas transformá-la de forma muito preparada conceptualmente, racionalmente. E, finalmente, o adaptador, que é aquele que é marcado por fazer e sentir. Dito isto, do Kolb, interessaria, talvez, muito rapidamente passar por esse quadro que aparece no slide e que apresenta de forma sistemática os estilos. Dizer também que as traduções que aparecem por vezes para o adaptador aparece também conciliador e, portanto, não ficarmos presos por essa questão, é apenas uma questão de tradução. A partir daqui, destas bases do Kolb, trabalha Peter Haney, que faz uma parceria com Mumford
e desenvolvem a teoria da aprendizagem do David Kolb. Aceitam também que há 4 estilos de aprendizagem, mas vão-lhe dar nomes diferentes, o que é bastante interessante para nós que estamos no ensino, porque a terminologia usada por Haney e Mumford é bastante mais intuitiva, acessível, digamos assim, que a de Kolb. Então, quando Kolb fala de estilo conciliador, o Peter Haney fala do estilo ativo. Quando o Kolb fala de convergente, o Peter Haney fala de estilo pragmático. Quando o Kolb fala de divergente, o Peter Haney e o Mumford falam de reflexivo. Quando o Kolb fala de assimilador, o Haney e Mumford falam de teórico. O que é que caracteriza o estilo ativo? O estilo ativo é aquela pessoa que gosta de novas experiências, novos problemas e está sempre desejosa de novidades. Não é o estilo de aprendizagem que gosto muito de aprofundar temáticas, ficar muito nos assuntos ou numas atividades. É aquele estilo mais de se movimentar rapidamente de umas leituras para outras, de umas atividades para outras. Depois, o pragmático é aquela pessoa que gosta de aplicar as novas ideias de forma imediata, mas é aqui muito marcado então pela prática, pela implementação no terreno. E depois temos estes 2 anteriores, são estilos mais práticos, digamos assim, e depois temos 2 estilos mais teóricos. Temos o estilo reflexivo e temos o estilo teórico. Eles divergem porque o estilo reflexivo é a pessoa que gosta de considerar todos os aspectos de um problema antes de agir. É um investigador antes de passar para o domínio da ação, gosta de saber se há mais literatura sobre o assunto, gosta de observar o que os outros já fizeram, outras experiências, aprender com tudo isso e só depois então se sente seguro para avançar para a prática. E finalmente, então, o teórico, que nós que estamos aqui provavelmente, sobretudo entre professores de filosofia e de psicologia, acaba por se calhar ser aquele onde muitos de nós nos situamos, e é sempre bom pensarmos que há outros que têm outros estilos. O teórico é então aquela pessoa que gosta de integrar as suas observações em modelos conceptuais e teorias consistentes. Este é o teórico, digamos assim, puro e duro. É o filósofo, será o físico teórico. Por outro lado, se calhar o pragmático é mais o homem de negócios. Portanto, depois, em função de cada estilo, há realmente funções e por isso também cursos mais adequados para cada um desses estilos e também, para nós é essa aqui a mensagem, estratégias de ensino e aprendizagem mais adequadas para cada um dos estilos e daí que seja muito importante nós descobrirmos qual é o estilo de cada um dos nossos alunos e quais são os estilos dominantes na nossa turma. Para isso, interessa usarmos os instrumentos, existem questionários, já falarei deles. Antes de chegarmos ao questionário propriamente dito, desafiava-vos a tentar, a partir da apresentação rápida que foi feita, computarem. Eu tenho as alíneas A, B e terei C e D no slide seguinte, com a caracterização que a Catalina Alonso fez de cada um destes estilos. A Catalina Alonso, diga-se, que fez uma nova parceria com o Peter Haney e adaptou a linguagem do Peter Haney e então ela apresenta a seguinte caracterização para um dos estilos, não adianto já qual é ponderado, consciencioso, receptivo, analítico e exaustivo, observador, paciente, cuidadoso, construtor de argumentos, estudioso de comportamentos, investigador,
questionador e prudente. Estaremos num estilo predominantemente prático, ativo ou pragmático, ou estaremos num estilo mais do pensamento, num estilo reflexivo ou teórico? Deixo à vossa consideração, que já vemos as soluções, mas para tentarem então situar-se. Depois temos um outro estilo, que é o animador, o improvisador, o descobridor, o destemido e espontâneo, o criativo, o inovador, o aventureiro, o renovador, o inventor, o protagonista, o conversador, o divertido. Todos nós temos de certeza que estes estilos nas nossas salas de aula. Participativo, competitivo, desejoso de aprender e de resolver problemas. Qual será este também? Será mais teórico? Será mais prático? Depois temos o experimentador, o prático, o direto, o eficaz e realista. Técnico, rápido, decidido, positivo, concreto e claro. E este qual será? Finalmente, temos o metódico, objetivo, lógico, crítico e estruturado, disciplinado, sistemático, sintético, perfeccionista, generalizador, explorador, investigador de teorias, modelos e conceitos. Onde é que cada um de vocês estará? Onde é que estará cada um dos vossos alunos? Onde é que eu estou? Eu já sei, porque eu já fiz o questionário que vos vou apresentar com muita curiosidade. Mas realmente não deve ser por acaso que eu escolhi, se calhar também não é por acaso que vocês escolheram virmos para a área da filosofia e da filosofia e da psicologia. Então nós temos, o primeiro era o reflexivo, o segundo, o tal improvisador, tínhamos ali o ativo, depois o pragmático, aquele muito prático, não é? E depois, finalmente, o teórico, o lógico, não é? O que gosta, sobretudo, das teorias e dos conceitos. Avançando, e para terminar esta nossa breve formação, gostava ainda de vos dizer que o Peter Haney e o Mumford, na sua parceria, desenvolveram um questionário para identificar os vários estilos de aprendizagem. Esse questionário vai-vos ser fornecido com os materiais que estão anexados a esta formação e também o PowerPoint, aproveito já para dizer. E esse questionário tem 80 itens. E porquê 80? Porque nós temos 4 estilos de aprendizagem, e são 20 itens para cada um dos estilos, e esses 20 estilos estão depois misturados uns com os outros ao longo do questionário, de forma aleatória, e, portanto, dão-nos, depois permitem-nos pontuar o estilo de cada um. Importa também ainda dizer que o Haney fez uma parceria com a Catalina Alonso e fez uma adaptação deste questionário para a língua espanhola. E nós próprios, no âmbito do nosso projeto Ativamente, fizemos uma adaptação a partir de alguns estudos académicos para a língua portuguesa, e que será esse que vocês terão disponível e que poderão aplicar aos vossos alunos, que me parece que será muito adequado, por exemplo, logo para fazer a avaliação diagnóstica, para nós sabermos que turma é aquela que temos à frente e que planificação de atividades é que devemos fazer. Depois, só para concluir, falar um bocadinho da exploração do questionário. Nós temos aí esse primeiro quadro que nos mostra para o estilo de aprendizagem pragmático quais são os itens que pertencem a esse estilo, e depois vemos a pontuação que nós atribuímos em cada um dos itens, e depois, somada a essa pontuação, dá o nosso nível no índice, no estilo, neste caso no pragmático. Depois temos um quadro final, em que, então, somadas as pontuações para cada estilo, nós vemos, se nós tivermos entre 62 e 80 pontos para o estilo ativo, por exemplo, significa que o estilo ativo é um estilo onde nós somos muito fortes. Se tivermos entre 58 e 61, temos uma pontuação alta, portanto, ainda um estilo forte. E depois, julgo que com esta informação já conseguem explorar os quadros. Não vos quero amassar mais, só mostrar-vos aqui como é que se procede então aqui. O XAE é questionário, vou tentar em espanhol, perdoem-me a pronúncia, questionário Haney Alonso de estilos de aprendizaje.
E depois, então, nós, por exemplo, no estilo 3, no item 3, perdão, o texto é: muitas vezes atuo sem olhar para as consequências. Ora, esta proposição nós consideramos que somos ou muito fortes nisto, muito fortes, não sei se devo dizer muito fortes, que é aquilo que acontece sempre connosco. Então damos 4 pontos. Se achamos que quase nunca acontece, damos 1 ponto e depois tem os níveis intermédios. E, portanto, assim depois isto vai somar para encontrar o nosso estilo de aprendizagem. E bom, era isto que tinha para vos oferecer hoje. Espero que tenha sido útil, proveitoso para a preparação das vossas aulas de Psicologia do Ensino Profissional. Quero agradecer em meu nome, em nome do António Daniel Costa, do Nuno Fadigas, do Nuno Freixo, do Ricardo Sousa, o facto de terem assistido. Quero lembrar-vos que os materiais PowerPoint, questionário, irão ser-vos disponibilizados e espero reencontrar-vos em breve na apresentação do manual, presencialmente, se possível, gostaria muito, se não for possível presencialmente, online. E então, muito obrigado mais uma vez e até breve.